E fala, meu povo, hoje eu tô aqui pra falar com vocês do Oud Zanzibar de Blend Oud. Já vamos logo dar-lhe uma borrifada. Aí, agora foi. Ele é categorizado, pelo menos no Fragrante, que é onde eu tô dando uma olhadinha. Eu sempre abro alguma pirâmide olfativa para ter pelo menos uma base, né? Eu não me baseio 100%, não baseio a resenha no Fragrante ou nas informações que a gente encontra lá, mas eu uso as informações que estão ali como um fio condutor, basicamente para eu lembrar as notas, não esquecer de muita coisa e tudo. Eu acabo deixando aqui algumas informações abertas, tá? Só para vocês saberem. Acho que eu já comentei isso em algumas outras resenhas, mas enfim. Ele está categorizado lá como um oriental compartilhável, tá? E de fato, ele tem sim essa vibe oriental por conta de, principalmente do uso de especiarias. Mas, cara, na minha visão, ele é mais um perfume cítrico com um cítrico frutado com base amadeirada, tá? Obviamente ele vai ter esse lado oriental por conta das especiarias, mas eu não sei se eu particularmente colocaria ele como um perfume oriental, sabe? Enfim, de qualquer forma, é assim que ele está categorizado, né? Um oriental compartilhável, lançado em 2018. No topo, a gente vai ter aí limão, bergamota e melão, tá? Eu sinto bastante, logo aqui nessa abertura, esses cítricos, basicamente, eles estão bem misturados, tá? Eles estão bem... eu não consigo dizer que tem um cítrico aqui que está brilhando mais que o outro. Eu diria que é realmente um blend ali de bergamota com limão siciliano, né? Mas que praticamente logo eles são dominados pela nota de melão, tá? A nota de melão aqui nessa abertura, pra mim, ela domina muito fácil. Assim, a bergamota e o limão, né, os cítricos aqui, eles não estão vindo como... Eles não estão vindo como os protagonistas do acorde, no sentido de darem um cheiro de bergamota ou de limão. Eles estão aqui mais presentes para dar um frescor e uma vibe um pouco mais aberta para esse melão, né? Se você tivesse somente a nota de melão de repente aqui, poderia ser que ficasse um perfume muito artificial, um perfume muito adocicado, não ficasse um perfume tão aberto, tão fácil de usar, né? Embora o perfume grite Oud para tudo que é lado, no sentido, né, de ter Oud no nome da casa, que é Blend Oud, e Oud no nome do perfume, que é Oud Zanzibar. O perfume não tem Oud, tá? Já deixando bem claro isso pra vocês. É um perfume realmente cítrico, leve, feito pro dia a dia. Não é um perfume pesado, como o nome pode dar a entender se você associar que ele vai ter Oud, né? Que vai ser um perfume mais pesado. Você vai olhar no fragrante que vai ver que é um oriental, você vai logo achar que é um perfume pesado. Não é, tá? É um perfume bem fresco, bem fácil de usar, realmente voltado para uso de assinatura, verão, sabe? É realmente perfume para usar no calor. Mas enfim, nessa abertura realmente o que domina para mim é o melão, tá? Essas frutas cítricas, né? Tanto o lado da bergamota quanto do limão, eles aparecem, eles estão presentes aqui no acorde, mas eles estão aqui mais para trazer esse frescor e para trazer essa vibe um pouco mais aberta, sabe? Para fragrância. E trazer mais desse aspecto vibrante, aberto, fresco para esse melão. E não ficar aquele melão mais doce, aquele melão muito, muito sintético, né? Lembrando que obviamente que o melão é sim sintético, né? Assim como todas as frutas, exceto as frutas cítricas, né? Os cítricos, que no universo da perfumaria estão num outro grupo, eles estão no grupo dos cítricos e não no grupo dos frutados. Os cítricos são as únicas frutas que você consegue extrair óleo essencial, né? Porque os óleos essenciais dos cítricos estão presentes na casca. No caso, nas outras frutas, todas as outras frutas, exceto os cítricos, os
essa sensação frutada dessas frutas que não são cítricas são todas feitas em laboratório por químico aromático, né? Elas não são óleos essenciais naturais, tá? E no caso do melão, é importante a gente falar, e eu vou tomar um pouquinho de tempo para falar da nota de melão especificamente, que ela tem um negócio que é um tanto quanto interessante, porque o melão, eu não sei se é a única forma, tá? Mas uma das formas mais comuns, e acredito que tenha sido a forma utilizada aqui no perfume, no Blend Oud, no Zanzibar, é através da nota de calone, da molécula de calone, né? E o calone, para quem não sabe, é uma molécula que é muito utilizada principalmente para perfumes aquáticos, né? Muito utilizada em acordes aquáticos para dar aquela vibe tanto marinha quanto um cheiro aquático, um cheiro de piscina, um cheiro de, enfim, né, desses ambientes aquáticos, se é que eu posso dizer assim, tanto utilizado para perfumes marinhos quanto esses perfumes mais com vibe de piscina, de clube, etc. O calone é muito utilizado, porém o calone, além dessa característica aquática, ele também tem uma característica frutada, que pode variar aí entre melão, melancia, tem algumas frutas que pode parecer, aqui no caso ele está fazendo esse acorde de melão, né? E aí é importante a gente falar do acorde de melão e falar do calone especificamente, porque calone é uma nota bem difícil, né? Uma nota que muitas pessoas, em algumas peles, em alguns olfatos, é muito comum pessoas dizerem, pessoas relatarem, sentirem o cheiro de clara de ovo, né? De ovo cru. E eu sinto um pouquinho disso aqui, eu fui desses premiados, né? Eu fui um desses sorteados que tem problema com a nota de calone, tá? Eu sinto com uma certa frequência em perfumes, tanto que trazem esse lado aquático, quanto perfumes que vão ter aí ou essa vibe de melão ou melancia, né? Que são as características mais clássicas do calone. E eu sinto, sim, um pouquinho dessa vibe de ovo aqui, tá? Porém, eu devo ser bem sincero com vocês, que pelo menos no meu olfato, na minha pele, pra mim, eu não sou das pessoas mais sensíveis possíveis. Eu já vi pessoa que, cara, parece que sente do outro lado da rua, ela vai sentir o calone, sabe? Eu não sou tão sensível assim. Acontece de muitas vezes aparecer esse aspecto de ovo, mas não é tão frequente, não tão forte assim, né? Nesse perfume específico, eu acho que ficou bem controlado esse aspecto, tá? É uma coisa mais que eu sinto, se eu ficar focando no calone e indo atrás, eu consigo sentir alguma coisa que me lembra ovo. Mas não é aquela coisa que fica inutilizável, que fica ruim e tudo mais. É uma coisa que eu consigo perceber, porque eu sei que a nota de melão leva calone e eu fico procurando calone aqui e acabo sentindo ele um pouco com esse aspecto, né? Mas é uma coisa bem suave, tá? Eu sinto realmente mais um melão, e um melão consideravelmente natural, embora obviamente não seja, né? Embora obviamente seja um químico aromático, mas eu acho que o fato deles terem usado os cítricos junto dessa nota de melão deu uma naturalidade, certo? Uma certa naturalidade para esse perfume, para essa nota de melão especificamente, porque não ficou aquele melão muito doce, aquele melão que lembra ali uma bala de melão, alguma coisa do tipo, né? Ele realmente ficou um melão levemente azedinho, levemente aberto, né? Aquela coisa mais de fruta meio azedinha que o melão tem normalmente, né? Obviamente ele vai dar uma certa adocicada, ele vai ser uma fruta um pouco mais adocicada, mas os cítricos aqui eles servem muito bem para equilibrar todo esse acorde de abertura, né? Tornando o perfume muito mais usável, muito mais fácil de usar, principalmente em climas quentes, que é o que eu acredito que seja o grande foco desse perfume, né? Realmente é perfume para dia quente mesmo, tá? No coração a gente vai ter aí magnólia, jasmim e notas especiadas, tá? Aqui realmente eu sinto nesse coração a magnólia eu sinceramente não consigo perceber tanto, talvez um leve aspecto verdinho aqui de fundo,
Mas eu principalmente percebo aqui no coração uma briga, né, uma disputa de protagonismo aqui. Entre esse aspecto do jasmim, que traz aquele floral branco, cremoso, levemente adocicado e até um pouquinho indólico, né? O jasmim tem bastante dessa característica indólica, levemente sujinha. E sinto muito das notas especiadas. Aqui no caso, povo, é um tanto quanto difícil de dizer quais especiarias seriam essas, né? Porque o próprio site, a empresa não revela, né? Se diz notas especiadas, pode ser qualquer coisa. Você tem aí dezenas e dezenas de especiarias diferentes que podem estar incluídas nesse acorde especiado aqui, tá? Mas eu devo dizer que é uma coisa mais normalmente voltada para um especiado quente, tá? Que não chega a prejudicar, não chega a tornar o perfume uma coisa muito difícil de usar, não chega a ser uma coisa que vai baixar absurdos a versatilidade do perfume, mas sim, para alguns olfatos que são um pouco mais sensíveis com especiarias, pode dar uma incomodadinha, porque essas especiarias estão presentes, tá? Tentando buscar um pouco, né, tentando arriscar um pouquinho aqui, embora, como eu falei, as notas especiadas podem ser basicamente dezenas de coisas envolvidas aqui, mas eu sinto, cara, principalmente um aspecto de pimenta preta, tá? Eu acredito que tem bastante pimenta preta aqui. Talvez uma noz moscada vindo ali de fundo, uma coisa levemente doce, mas ao mesmo tempo também picante, né? Também com esse aspecto bem picante. Levemente herbal, inclusive, tá? Não sei exatamente se pode ter um cardamomo aqui de fundo dando um aspecto meio verde herbal. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser simplesmente das outras especiarias ou pode ser de alguma outra nota que esteja trazendo aqui. Mas eu acredito que seja mais para esse lado de pimenta preta, noz moscada, né? Um especiado mais quente e mais com essa sensação apimentada. Ah, só um parênteses aqui na resenha, tá, povo? Eu tô com uma crisezinha de alergia, uma crisezinha de rinite, provavelmente vocês estão percebendo que eu tô um pouquinho fanho, tá? Ainda tô conseguindo sentir os cheiros, ainda vai dar pra fazer as resenhas tranquilamente, mas se vocês estiverem notando uma alteração na minha voz, é crise de rinite. Acontece nas melhores famílias, eu sou um cara bem alérgico, né? E infelizmente a rinite deu uma atacadinha, mas ainda tá dando pra fazer as resenhas, ainda tá dando pra sentir tudo direitinho, tá? Mas é basicamente isso que eu sinto, né? O melão continua muito presente, ele é basicamente a nota, diria que a nota principal do perfume, ele vai ficar presente na minha pele pelo menos até praticamente o final da fragrância, né? E aí ele vem acompanhado, esse lado adocicado de floral branco do jasmim com esse lado das especiarias que trazem também um leve adocicadinho, né? Elas trazem ali a noz moscada, tem um leve dulçor. Pode ser que tenha um pouco de canela aqui, que me dá um aspecto até levemente achicletado, mas muito de fundo, tá? E lembrando que todas essas especiarias que eu tô citando, noz moscada, canela e tudo, são meio que palpites meus, são coisas que me remetem aqui na fragrância. Não tem como eu afirmar com 100% de certeza que tem essas notas na fragrância, porque não dizem pra gente, mas eu sinto sim um aspecto que me lembra tanto essa canela um pouco mais achicletada, quanto a pimenta preta, a noz moscada e tudo que eu já citei, tá? Só que é legal, cara, porque embora ele apresente o melão que é um pouquinho adocicado, essas especiarias que por si só tem um suave dulçorzinho ali, embora não seja um dulçor que vai incomodar, não é um dulçor gourmand, não é aquele dulçor de um caramelo, de uma baunilha, né? Chega longe de ser esse tipo de dulçor mais evidente, é uma coisa mais de uma pitadinha adocicada junto desse aspecto frutado do melão ou junto do aspecto mais picante, né, das especiarias e junto do aspecto floral branco, né? Mas ao mesmo tempo
tudo isso se mistura e fica muito fácil de usar. Ele não é um perfume que pende para esse lado doce em momento nenhum, né? Ele não é um perfume que fica doce, que fica difícil de usar, ou que vai ser complicado de ser utilizado em climas quentes. Ele é realmente um perfume que vai aí tranquilamente no verão, dá para ser utilizado como assinatura, principalmente para a galera aí que mora norte e nordeste. Sei que o Afrânio, meu querido amigo, deve estar assistindo essa resenha. O Afrânio mora em Manaus, né? Ele é daqui de Fortaleza, mas mora em Manaus. Cara, isso aqui excelente para utilizar no nosso calorzão, cara. Excelente mesmo. Perfume que continua sendo extremamente versátil em todos os momentos, tá? E aí na base, já para depois de algumas horinhas, ele tá começando a aparecer aqui já um leve lado cremoso, suavemente polvoroso ali, que deve vir do sândalo, tá? Mas na base ele vai ter sândalo e patchouli, que principalmente o patchouli vai aparecer depois de algumas horas, tá? O sândalo ele começa a aparecer um pouquinho aqui, trazendo mais aquele aspecto cremoso, levemente empoeirado, né? Obviamente amadeirado também, ele é aquela coisa de uma madeira com um suave lado cremoso, meio lactônico, né? E aí vem do fundo surgindo um patchouli verdinho e um patchouli terroso, né? O patchouli aqui ele tem essa característica terrosa que lembra aí um chão de floresta úmido, né? Aquela coisa de terra molhada, realmente é uma coisa bem florestal, né? Bem que lembra essa coisa de uma floresta úmida, de uma floresta tropical. Eu sinto bastante essa característica no patchouli, né? E é basicamente isso que o perfume apresenta, cara. São poucas notas, é um perfume de relativamente pouca evolução, né? Ele não é um perfume extremamente complexo, embora esse aspecto especiado seja, se você se debruçar em cima dele, ficar cheirando, tentar sentir todas as especiarias, realmente dá para perceber que é um acorde um tanto quanto caprichado, né? Um acorde que tem ali várias nuances de várias especiarias diferentes. Mas no geral é um perfume relativamente simples, é um perfume que não apresenta gigantescas evoluções, não tem muitas notas, o que é até preferível na minha visão para um perfume voltado para climas mais quentes, para uso de assinatura, né? Às vezes você tem um perfume que é ultra complexo, que tem muitas nuances e que muda muito na pele. Eu acho que isso pode acabar incomodando, pode acabar tornando o perfume muito menos versátil. Eu acho que você se ater a uma coisa mais simples, mais direta ao ponto para esse tipo de uso, né, para um tipo de um uso diário, onde você vai ficar anos e anos e anos, ou às vezes alguns, pelo menos um ano, dois, utilizando o mesmo perfume diariamente, todos os dias, pegando calor e etc. Eu acho que você ter um perfume mais simples é uma vantagem nesse sentido, tá? Ele foi um perfume que me surpreendeu, sendo bem sincero, cara. Pelo que eu saiba, a Blendwood é uma empresa de nicho de entrada, né? Uma empresa de nicho que tem um preço mais acessível e não é uma empresa que realmente tem gigantescas qualidades, né? Não é aquela coisa de um perfume ultra nichado e de altíssimíssima qualidade. Porém, eu acho que pelo preço que é cobrado, pelo mercado que a empresa em si se coloca, né? Eu acho que a empresa está muito bem inserida, ela está muito coerente com a qualidade que ela entrega. É uma empresa de preços um pouco mais acessíveis, uma empresa um pouco mais de entrada para esse universo de nicho e tem uma qualidade boa para esse tipo de perfumaria, né? É uma qualidade aí que está tranquilamente no nível de outras casas de entrada como Mancera, Montale, outras casas ali que não necessariamente são nicho, mas que estão ali em questão de qualidade no mesmo nível, né, como o Maison Margiela, por exemplo. Eu acho que está mais ou menos nesse mesmo nível, talvez um pouquinho abaixo, principalmente de Maison Margiela. Maison Margiela é uma casa que eu acho que tem uma qualidade um pouco mais acima. Mas eu diria que ela está tranquilamente no mesmo nível de Mancera, por exemplo, né, o Mancerat, que é uma casa francesa de perfumaria de nicho bem de entrada, né? Bem conhecida por ser
uma marca de custo-benefício e de entrada para esse universo do nicho. Aqui eu acho que ele não deve em nada para perfumes frescos de casas como Montserrat, por exemplo. Tá? Perfume super agradável, super fácil. É realmente um perfume que eu considero uma excelente porta de entrada para o nicho, para a galera que não conhece ainda perfumaria de nicho, que não quer iniciar de repente por um Amouage, por um perfume mais caro aí que vai custar 1.500, 2.000, 3.000 reais às vezes. Em loja física os perfumes estão chegando mais ou menos esse preço, tá absurdo. Mas a pessoa quer iniciar na perfumaria de nicho, mas não quer iniciar por uma coisa muito pesada financeiramente e nenhuma coisa que tenha muito essa característica extremamente nichada no aroma, né? Que seja uma coisa muito fora da caixa e com muitas matérias-primas ousadas e acordes extremamente mirabolantes e tal. Eu acho que iniciar por uma coisa mais simples, uma coisa que pode te remeter a outros perfumes que você já tem usado, só que com uma qualidade melhor, eu acho que é uma boa porta de entrada, né? E aqui é exatamente o que a gente entrega no Zanzibar, né? O Zanzibar. Perfume com uma qualidade sim um pouco acima do que a gente encontra normalmente na perfumaria designer, mas ainda com uma excelente agradabilidade, um perfume que realmente vai agradar para pessoas que estão iniciando agora no universo de perfumaria. Eu acho que se você quiser ter o primeiro perfume de nicho, eu acho que pode ser uma excelente opção, sabe? Como eu já falei, é um perfume realmente focado em uso diário, em uso para assinatura, em uso para calor. É um perfume que vai tranquilamente para tudo que é lado, pode ser utilizado no trabalho sem problema nenhum. É um perfume que ainda tem um certo nível de elegância, né? Embora seja essa elegância mais diurna, mais aberta, né? Eu teria na coleção, sendo bem sincero, tá? Não acho que seja um perfume de outro mundo, não acho que, oh meu Deus do céu, é o melhor perfume que tem. Não, não é. Não vou enganar vocês, não é uma qualidade ultra espetacular, mas tem qualidade pro preço que entrega. E seria um bom perfume para utilizar no dia a dia, para utilizar de assinatura tranquilamente, tá? E é basicamente isso que o perfume entrega, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Tô um pouquinho aéreo, tá? Nessa resenha. Acho que vocês perceberam que eu tô um pouquinho me perdendo um pouquinho nas coisas por conta, tá? Acho que da rinite tá me dando um pouco de sono. Mas acho que eu consegui traduzir bem o que o perfume apresenta para vocês, pelo menos em relação a ocasiões de uso, em relação ao cheiro, né, em relação a todas as sensações olfativas que o perfume trata. E falando em relação também, que eu quase esquecendo, em relação a desempenho, tá? É importante lembrar que ele é um perfume principalmente focado no lado cítrico, desse aspecto de frutado de melão, né, em um aspecto floral branco leve, né? Ele é um perfume muito leve, ele é um perfume realmente focado para uso diário e para uso em calor. E por ser um perfume assim, todos os perfumes cítricos, todos os perfumes voltados para um clima mais quente, e esses perfumes mais refrescantes e leves, eles obviamente não vão durar muito, como um perfume extremamente amadeirado, ou um perfume gourmand, ou um perfume extremamente oriental ali, com notas mais pesadas, né? Mas eu acho que ele teve sim uma boa duração na minha pele, tá? Ele durou aí, nos testes que eu fiz, em torno de 7 horas, 6, 7 horas mais ou menos, que não é uma duração ultra espetacular, mas não é uma duração que eu diria que é ruim, de todo ruim. Eu acho que teve uma duração mediana aí na minha pele, uma projeção em torno de 1h30 mediana para leve ali, um pouco mais intimista. Não é um perfume extremamente expansivo, mas também não é um perfume apagado, tá? Ele é um perfume que, principalmente ali durante a primeira hora e meia, vai chamar a atenção de uma maneira positiva, pelo menos no dia a dia, em climas mais quentes, né, se você utilizar. Não vai ser aquele perfume que vai incomodar, que vai ser expansivo, que vai deixar a galera meio incomodada ou com náuseas, né, que muita gente acaba sentindo náuseas ou acaba dando enxaqueca, rinite, etc. Eu acho que esse perfume não vai ser um perfume que vai incomodar mesmo os olfatos mais sensíveis, mas ele também não é um perfume apagado, tá? Como eu falei, projeção em torno de 1h30,
uma hora e meia ali mediana, mediana de fraca para mediana, né? De intimista para mediana, não de fraca para mediana, de intimista para mediana, e em torno de 7 horas, 6, 7 horinhas ali de fixação, acho que é um desempenho compatível com a estrutura da fragrância, né? Não é uma fragrância de ultra mega qualidade, mas e não é uma fragrância realmente focada para desempenho, para ser um perfume extremamente expansivo. É realmente um perfume mais leve, mais para dia a dia, né? Então acho que está compatível sim com a estrutura e com o que ele se propõe a ser. Enfim, é isso, povo. Valeu, falou, até a próxima resenha. Achei que essa resenha ia ser bem mais curta, mas acho que eu precisava realmente tirar um tempinho para explicar algumas coisinhas a mais, principalmente desse aspecto do melão, né, da questão do calone, porque algumas pessoas podem se sentir incomodadas com o calone. Então, se você tem problema, se você é uma pessoa ultra sensível ao calone, eu sinceramente não recomendaria, tá? Que você pegasse perfumes ou perfumes com aspecto com esse aspecto de melão, de melancia, né, que normalmente vão ter o calone, ou perfumes com aspecto oceânico, com aspecto marítimo, esse aspecto aquático, que normalmente vai ter calone, nem sempre, principalmente em relação aos perfumes aquáticos, né? Existem outras moléculas, existem outras formas de você trazer esse acorde aquático, mas é sempre um risco. A grande maioria dos perfumes por aí utilizam o calone para trazer esse aspecto. Então, se você tem problema com ele, com essa nota, eu acho que é um pontinho de exclamação, assim, pelo menos para ligar um alerta, né, de você ter um certo cuidado, pegar um decante e tudo mais, e realmente ver na sua pele como o perfume reagir, porque, como eu falei, é uma questão pessoal, né, uma questão que muitas pessoas sentem, algumas sentem muito pouquinho, outras sentem com uma intensidade gigantesca e acabam odiando o perfume, então é muito pessoal, né. E é isso, povo, valeu, falou, e até a próxima resenha.